Bom, para a gente entender o que é infográfico, eu trouxe aqui para vocês uma definição de um autor chamado Teixeira, publicação de 2010, onde ele fala que o infográfico é uma modalidade discursiva ou um subgênero do jornalismo informativo, né, que ele possui uma presença indissociável de imagem e texto. E aí, quando a gente fala presença indissociável de imagem e texto, a gente já pode imaginar também o uso de outros elementos dentro do infográfico. Nós vamos ver que não necessariamente o infográfico ele tem uma imagem estática, ele pode ser um infográfico animado, pode ter elementos híbridos, como a gente viu no último módulo. E para que ele serve? Ele geralmente é utilizado para explicar ou ajudar a compreender algum tipo de fenômeno, um acontecimento jornalístico ou o funcionamento de algo que geralmente é mais complexo, é difícil de ser descrito e compreendido em uma narrativa convencional. Então, resumindo, o infográfico é uma ferramenta jornalística que a gente utiliza para facilitar a compreensão de determinados conteúdos. E também, como a gente já vem falado, para ajudar a vender, tornar o produto jornalístico mais atrativo visualmente. Bom, e o infográfico ele tem algumas características. Geralmente, ele não se limita apenas ao texto escrito, ele pode também utilizar-se aí desse elemento, né, de textual, mas ele também possui outros elementos. Ele tem como estratégia de leitura uma forma não linear, ou seja, quando a gente começa a ler um determinado texto jornalístico, uma reportagem escrita em texto, é uma forma linear de leitura. Nós temos que iniciar, passar pelo desenvolvimento daquele texto até chegar ao final do texto. E no caso do infográfico não, né? Nós temos infográficos que nós vamos ver alguns exemplos, né, nesse material, que nós não temos um começo da nossa leitura, nós não temos um meio, nós não temos um fim. Nós podemos desenvolver essa interpretação desse conteúdo de uma forma não linear. E uma das principais características é que o infográfico ele pode se comportar como uma fonte autônoma de informação, ou seja, essa é a marinês. O infográfico por si só pode passar toda a informação daquele conteúdo jornalístico, não dependendo aí de outros elementos para se explicar aquele conteúdo. Bom, os infográficos eles são compostos aí por elementos icônicos e tipográficos, imagem e texto. Mas dentro desse imagem nós podemos ter uma grande variação aí de tipos de imagem diferentes, como nós vimos nos elementos, na aula de elementos. E também com relação a texto, né, nós temos também alguns tipos de variação, né, uma apresentação mais numérica de texto ou mais em forma de legenda, de pequenos quadros de texto. Geralmente o infográfico ele não possui longos parágrafos de texto. E nós temos também um outro conceito que a gente pode chamar de diagrama, que são os elementos visuais dentro de uma composição jornalística, que nós temos que desassociar os diagramas dos infográficos. O diagrama ele é meramente visual, né? E ele pode muito bem estar contido dentro de uma infografia, certo? Já a infografia ela passa realmente a informação principal daquele conteúdo. Bom, na infografia, gente, os ícones e as ilustrações de uma forma geral, as imagens, eles têm a capacidade, a função ali de realmente capturar o olhar do leitor, chamar a atenção para um determinado ponto presente ali de informação. E já as informações tipográficas, os textos, eles devem conduzir ali o olhar do leitor, mostrar ali para o leitor quais são os caminhos lógicos e mais coerentes para ele absorver aquela informação de uma forma correta. E é muito importante também, como uma característica presente nos infográficos, que os elementos eles apresentem entre si um equilíbrio estético, ou seja, sem sem apresentar uma supervalorização de um ou de outro elemento. Uma outra característica também é que geralmente os infográficos são compostos aí por diversas ferramentas de ilustração ou diversos elementos gráficos, né? Fotografias, mapas, tabelas, ilustrações. Nós temos vários recursos
para utilizar dentro de um infográfico. Isso vai depender do tipo e da classe do infográfico que nós vamos trabalhar e nós vamos ver logo adiante. E por fim aí, com relação às características, o infográfico jornalístico ele tem uma função explicativa e não expositiva de um fato. Nós vamos falar aí dos tipos e classes. Com relação aos tipos, nós temos basicamente dois tipos de infografia, que são as individuais e as coletivas. Eu quero que vocês saibam quais são os tipos e saibam identificá-los, o que também é uma tarefa bem simples. Os individuais, eles geralmente tratam de um tema único, e eles utilizam, se não de um elemento, mas de poucos elementos, eles tendem a ser mais simples, até por tratar de assuntos mais simples ou exclusivos, né? Eles não diversificam muito o seu conteúdo. Temos aí este exemplo que é um gráfico, né, composto por um gráfico, mas ele passa informações além do gráfico. Tá? E é este o grande segredo que às vezes a gente acaba confundindo. Este gráfico da parede, das cores da parede, nós podemos ver que ele tem elementos de infografia, então ele tem texto, ele tem imagem, mas a princípio como todo gráfico tem, certo? Como vamos identificar se é apenas um pictográfico, apenas um gráfico, ou seja, um elemento, ou se é realmente uma infografia? Através das informações que ela passa. E falando aí em infográficos coletivos, né, nós temos a seguinte informação. São infográficos mais complexos, que tendem a passar mais informações de uma forma mais complexa, utilizando-se de mais elementos ou até de mais infográficos dentro de um mesmo tema, certo? Esses são os infográficos coletivos, a infografia coletiva. E com relação às classes de infográfico, nós temos 4 que também são bem simples de se identificar. São as comparativas, que fazem comparações diversas entre situações, entre elementos, entre informações, entre dados. As documentais, que elas tendem a traçar perfis, a fazer uma análise documental com mais profundidade, né? Temos as cênicas, que geralmente são reconstituições de acontecimentos, de situações, e temos as localizadoras, que geralmente passam informações geográficas de localização mesmo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima videoaula, então. Obrigado pela atenção. Estudem e até mais. Fala tchau, Marinês. Ok, pessoal, vamos entrar aqui para a parte da nossa revisão dos conteúdos da semana. A gente já passou para vocês um pequeno vídeo falando sobre os tipos de infográficos que existem, se tratando aí dos tipos de gráficos, em que nessa semana nós aprendemos a respeito dos gráficos de setores, tá bom? A gente vai passar agora para questões relacionadas a gráfico de setores. Primeira questão diz assim: o gráfico abaixo resulta de uma pesquisa sobre a cor dos olhos de 720 crianças. Tá aqui, olha só. Crianças que têm olhos castanhos, outras que têm olhos azuis, outras que têm olhos verdes e outras que têm olhos negros. E aqui aparece, olha só, um ângulo central, não é verdade? Para o pessoal que tem olhos castanhos, ele diz que dentro do gráfico, não se tratando de porcentagem, mas se tratando do valor em graus, diz que o espaço ocupado, o setor circular ocupado pelas crianças que têm olhos castanhos, ocupa 117 graus. Com essa informação, vamos ver aqui então quais são as perguntas. Letra A: que porcentagem corresponde à criança com olhos castanhos? Então, no caso, é essa aqui que possui os 117 graus. E como ele quer a resposta em porcentagem, o que a gente vai ter que fazer? Pegar esses graus, 117, e dividir por quanto? Por 3,6, que foi o que a gente aprendeu nessa semana. Quando eu quero mudar, quando eu estou montando o meu gráfico, construindo o meu gráfico, em que ele está em porcentagem, eu quero que ele esteja representado em graus, a gente multiplica por 3,6. Mas quando for o contrário, em que eu devo pegar o grau 117 e transformar para porcentagem, que é o que ele quer aqui na letra A, eu devo dividir
por 3,6. Vamos lá? Então, olha só, vou pegar aqui 117, vamos ver, 117 e dividir por 3,6. A estratégia que a gente pode utilizar é a da eliminação da vírgula, né? Para mim tirar essa vírgula daqui, para ela vir para cá, ela vai pular quantas casas? Uma casa. Para mim compensar essa casa que ela pulou, o que eu devo fazer? Vou no dividendo e acrescento um zero. Aí essa vírgula aqui já não vai mais existir, tá certo? Então vai ficar 36. Então 1170 dividido por 36. Bora pegar aqui logo 117. Quantos 36 cabe dentro de 117? Será que são... vamos ver aqui. Será que 36 com 36 dá 72? 72 com mais 72, que seria mais 2, daria 4. Já passa de 140. E aqui começa o 117, então eu vou ficar com 3. 3 vezes 6, 18. Vem 1. Opa. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então dá 108. Para 117 falta quanto? 17 menos 8 dá 9. E aqui ficou 0. Aí vai ficar no caso 10 menos 10, que dá no caso só 9 mesmo. 117 tirando 108 vai sobrar 9. Aí esse 0 que está aqui a gente acrescenta aqui 90. 90 por 36, aliás. 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Vem 1. 2 vezes 3, 6 com 7, 72. Para 90 falta quanto? Falta 18. 18 por 36 não dá, acrescento 0 e a vírgula. 180 por 36, não sei, 5 vezes. 5 vezes 6 é 30. Vem 3, 5 vezes 3, 15 com 3, 18. 0 aqui. Pronto, então vai dar 32,5. Que porcentagem corresponde às crianças com olhos castanhos? Corresponde a 32,5% do gráfico. Tá certo? Então aqui, nesse espaço aqui, a gente já entende que representa 32,5%. Letra B. Na letra B ele pergunta assim: quantas crianças têm olhos azuis? Azuis. Então, no caso, a gente vai voltar para cá. A gente vê que a pista que ele ofereceu para a gente, que a gente descobriu, está relacionada à criança de olhos castanhos. E agora ele quer saber quantas crianças têm olhos castanhos. O que a gente pode imaginar aqui? Sabe o que eu posso imaginar? Eu estou imaginando que essa reta aqui, ó, ela divide o gráfico ao meio, não é verdade? E, portanto, juntando aqui os olhos castanhos com os olhos azuis, vai dar metade, que é quanto? 50%. Se 32,5% é de olhos castanhos, o que sobrar dos 50% vai ser o pessoal que tem olhos azuis. Concorda comigo? Olha só qual é o raciocínio, mais uma vez. Tem uma reta que separa o gráfico de setor na metade, em que se observa que as crianças de olhos castanhos com olhos azuis vai dar 50% e as crianças de olhos negros com verdes vai dar os outros 50%. Como ele quer saber quantas crianças têm olhos azuis, sabe de que forma a gente pode descobrir? Bem, a gente acabou de descobrir que as que têm olhos castanhos são 32,5. Como juntando os dois tem que dar 50, se 32,5 é castanho, o que sobra dos 50 são olhos azuis. Então, para a gente calcular aqui as crianças de olhos azuis, botar bem aqui um A de azul, é só fazer 50% menos 32,5%. O que sobrar são as crianças que têm olhos azuis. A resposta vai estar em porcentagem, né? E ele quer aqui a resposta em quantidade. Já a gente vai ver como é que vai fazer para transformar a porcentagem em quantidade, tudo bem? Vamos lá então. 50 tirando 32,5 vai dar quanto? Deixa eu fazer o cálculo bem aqui. 50 tirando 32,5. Ó, vírgula debaixo de vírgula. 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou 9. 9 menos 2 vai dar 7. Aqui ficou 4, 4 menos 3 vai dar 1, tá certo? Vai dar 1. Então, dá 17,5% são o quê? Crianças de olhos azuis. Como ele quer a resposta em quantidade,
Aí a gente volta lá para a primeira informação. São 720 crianças. Como é que eu faço para me calcular 17,5% de 720 crianças? Que é o que a gente deve fazer, tá certo? Então eu vou pegar quanto que é 17,5% de 720. Aí eu pego esse 17% e o que é que eu faço aqui? Eu posso transformar ele em fração 17.000 sobre 100, multiplicando por 720. Então, 17,5% de 720 vai dar quanto? Eu peguei a porcentagem e transformei em fração. 17.000 sobre 100 multiplicado por 720. Eu já estou vendo que tem um zero aqui embaixo, corta com esse zero daqui de cima. Em cima vai sobrar 17,5 vezes 72. Quanto é que dá? 17,5 vezes 72. Deixa eu ver. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 7. Aí vem 1. 2 vezes 7, 14 com 15. Vem 1. 2 vezes 1, 2 com 3. 7 vezes 5 vai dar 35. Vem aqui. 7 vezes 7 vai dar 49 com 3. 52. Vem 1, 5. 7 vezes 1, 7 com 5. 12. Juntando tudo ficou 0. 5 com 5, 10. Aqui ficou 3, 1 com 3 com 2 que dá 6. Aqui 2, aqui 1. Aí olhando aqui para cima nós temos quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então lá no resultado eu devo também pular uma casa aqui no final. Então ficou 1.260. Então 17.000 vezes 72 é igual a 1.260. Aí eu devo lembrar que aqui embaixo sobrou 10 ainda. Eu coloco 10 aqui. Aí eu observo mais uma vez que tem 0 em cima, que dá para cortar com 0 embaixo. Sobrou quem? 126 dividido para 1, que é igual ao próprio 120, é igual ao próprio 126. Deixa eu apagar aqui. 126 o quê? Crianças. 126 crianças. Então, quantas crianças têm olhos azuis? 126, depois desses cálculos que a gente fez aqui, tudo bem? Se você estiver assistindo pela TV, ok. Se estiver assistindo pelo canal, aperta um pause e depois que terminar o cálculo a gente continua. Vamos então agora para a nossa questão de número 2. Aqui foi a primeira e essa aqui é a questão número 2. Vou mudar bem aqui, não é 1, é 2, questão 2. A segunda questão diz assim: foi feita uma pesquisa com os 138 alunos do 7º ano sobre o esporte preferido. Cada aluno votou em apenas um esporte. Observe o gráfico que foi feito com as respostas obtidas. Aí está aqui, né? Esse tipo de pergunta sempre acontece, né? Os alunos é questionado, aí uma parte gosta de natação, outra de basquete, vôlei e futebol. E aqui já estão as quantidades. Não são 138, 60 gostam de futebol, 37 gosta de vôlei, 25 gosta de basquete e 16 gosta de natação. Pergunta: qual a diferença entre o esporte mais votado para o menos votado? Então, a diferença, aqui no caso em matemática, a diferença é você diminuir o maior menos o menor. O que teve mais votos do que teve menos votos. Tudo bem? Qual foi o que teve mais votos? Foi o futebol. O futebol, quantas pessoas votaram em futebol? 60. Menos o que foi menos votado. E qual foi o menos votado? Dá para ver aqui claramente pelo gráfico de setores que foi natação. Então aqui, nesse gráfico de setores, a gente observa o espaço correspondente a cada um e, portanto, a gente já verifica. Ou então você poderia verificar pelos números. O maior número é 60 e o menor é 16. Tá certo? Então, para mim, fazer a diferença entre o que foi mais votado e o que foi menos votado é só fazer 60 menos 16. Que vai dar quanto? 0 menos 6 não dá, pede o emprestado, fica 10. 10 menos 6, 4. E aqui onde era 6, como deu o emprestado, ficou quanto? 5. 5 menos 1 é igual a 4. Portanto, a diferença é de 44, tá bom? Que é o que está registrado na nossa letra, C. Agora, a próxima questão vai querer saber da gente se a gente sabe trabalhar com a ideia de razão. Com a ideia de razão, que foi um outro conteúdo que a gente também
viu essa semana, tudo bem? E eu vou trazer mais uma vez aqui o site, né, que tem vários jogos e situações para que o aluno possa desenvolver o seu raciocínio. Muitos desses alunos entram em contato comigo perguntando que jogo é esse, que é bem bacana, que é bem divertido. Na realidade, não é um jogo, é um site que tem várias ferramentas em que você pode brincar com conteúdos matemáticos. Então, se você tiver interesse em conhecer, você digita aí no Google Matific. Você pode digitar a palavra Matific, a palavra essa bem aqui, ó. Deixa eu ver bem aqui se aparece. Não aparece aqui. Matific, tá certo? Com C mudo no final. Aí você vai e procura lá a parte de atividades do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano e fique à vontade para brincar com vários tipos de jogos, tudo bem? Bem, aqui nessa questão está perguntando qual é a razão aproximada entre a árvore alta e a árvore pequena. Então, quando ele diz entre a árvore alta e a árvore pequena, ele está pedindo para a gente fazer uma comparação em forma de razão. Então, se ele diz que é para começar pela árvore alta, então vai ficar. O primeiro que deve aparecer é a proporção da árvore alta. Aqui na árvore alta você vai ver que ela é obviamente uma quantidade que ela não é o dobro dessa aqui, né? Se a gente pudesse aqui fazer uma comparação, é como que se eu pegasse a árvore grande, dividisse em 3 partes, na qual a árvore pequena corresponde a 2 partes. É como quem se dissesse assim, a razão aqui dessas 2 árvores está na seguinte proporção. Para cada 3 partes da árvore alta, eu tenho 2 partes da árvore menor, da árvore pequena. Porque dá para ver que aqui tem uma opção bem que no final, ó, 2 para 1. Para a razão ser 2 para 1, a árvore grande teria que ser o dobro do tamanho da pequena. E a gente dá para ver aqui pela altura que ela não é o dobro. Ela é mais alta, mas não chega a ser o dobro. Então a gente vai para essa penúltima opção aqui, ó, 3 para 2. Ou seja, para cada 3 partes da árvore grande, nós vamos ter 2 partes da árvore pequena. Vamos verificar o resultado? Muito bem. Vamos entrar agora para a nossa segunda situação. Qual é a razão aproximada entre a altura do elefante e a altura da girafa? Cuidado, ele começou pela altura do elefante, pelo pequeno, né? E pela altura da girafa. E aí, dá para você fazer uma relação de tamanho entre o elefante e a girafa? Agora aqui sim, né, pelas medidas aqui, dá para ver que a girafa é o dobro do tamanho do elefante. A altura do elefante dá só a metade da altura da girafa, principalmente por causa do pescoço dela, tá certo? Então, já que eu vou relacionar primeiro do elefante para a girafa, eu devo começar pelo número menor, tá certo? E dá para ver aqui que o elefante é a metade da altura da girafa. Então, para cada 2 alturas da girafa, eu tenho uma altura do elefante, ou o como ele quer. Para cada uma altura do elefante, eu tenho 2 alturas da girafa. Cuidado, aqui tem a última opção que é 2 para 1, mas ele pediu para a gente fazer a razão entre a altura primeiro do elefante para a altura da girafa. Então você deve começar pela altura do elefante, que é 1. Para cada uma altura do elefante, eu tenho 2 alturas da girafa. Então a gente vai marcar aqui a penúltima situação, 1 para 2. Ok, vamos então agora aqui para a letra C. Qual é a razão aproximada da altura da janela em relação à sua largura? Então você vai ver que tem aqui as medidas da altura e a relação da largura, que fica aqui embaixo. Vamos ver por qual ele começou. Qual é a razão aproximada da altura em relação à sua largura? Aqui, a imagem aqui quase que dá a ideia de que ela é uma imagem quadrada. Ó. Esse tamanho aqui é relativamente igual a esse tamanho daqui da largura. Então eu posso dizer que essa proporção aqui não tá, a altura não é o dobro daqui e nem a altura não é menor do que a largura. Então só vai sobrar para a gente quem? A proporção, a razão 1 para 1. Para uma altura da minha janela, eu vou ter uma largura da janela. Então vamos marcar aqui 1 para 1.
Outra situação, em qual dos seguintes retângulos a razão de borda curta para borda longa é de aproximadamente 2:3? Né? Então, em qual dos seguintes retângulos a razão de borda curta para borda longa é aproximadamente de 2:3? Então, vamos observar aqui qual é a situação. A borda que ele fala são as dimensões, a base e a altura e o comprimento, tá certo? A que seja de 2:3 é a borda curta. Então, no caso, vamos começar pela menor. Será que aqui nessa opção, essa borda curta, para cada 2 pedaços dela, nós temos 3 aqui na largura? A parte menor representa a parte menor comparando com a parte maior, está na proporção, na razão de 2:3? Aqui essa primeira opção parece que sim. Já na segunda opção, a parte menor para a parte maior parece que está na razão de 1:2. Parece que a parte menor representa a metade da parte maior. Nessa outra aqui, a parte menor é muito menor do que a parte maior. Então, aqui estaria na razão bem 1:5. Já nessa aqui, que é um quadrado, ele é igual, né? A razão do lado menor para o lado maior, que é tudo igual, está de 1:1. Então, qual que a gente vai ficar? A gente vai ficar com a segunda opção. Muito bem, pessoal. Então, a gente está por aqui encerrando a nossa aula, tudo bem?